Olá pessoal, boa tarde. Vamos iniciar o painel agora das 4 horas. O painel das empresas brasileiras no desenvolvimento tecnológico da inovação. E aqui para me acompanhar no palco, para a gente conversar sobre esse aspecto do PDI, eu vou convidar 3 executivos dessas empresas. João Carneiro, por favor, da Hybrid AI. Igor Zanella, da Protium Dynamics. E Vitor Fernandes, da Voltpili do Brasil. Então, pessoal, a gente ontem conversou, teve uma programação muito voltada, né, destaque para o empreendedorismo, tanto no ensino como no nosso programa Nave. Está aqui o QR Code para vocês escanearem, que estiverem interessados em conhecer esse programa de inovação aberta da ANP junto com as petrolíferas, com apoio da Fundep, que está nascendo. E hoje o dia começou com a Fraunhofer, né, comentando o seu papel no ecossistema de inovação. Em seguida tivemos falando sobre políticas públicas, qual o papel das agências reguladoras. Tivemos mais recentemente o painel sobre como alavancar o nível de maturidade tecnológica de projetos com a cláusula de PDI, mas a gente ainda não tinha chegado com essa galera que faz acontecer no dia a dia, né? Que transforma a tecnologia em produto e serviço. Então esse painel agora é para trazer essa visão do empreendedor, que eles possam compartilhar um pouco da sua jornada como empreendedores, seus desafios e seus sucessos, suas experiências e seu relacionamento com o setor de energia, já com as petrolíferas que eles já possuem. A cláusula de PDI, né, ela está inserida nesse contexto de política pública em que a resolução do CNPE de 2021 trouxe linhas temáticas prioritárias para o uso do recurso da cláusula. E dentro dessas linhas temáticas que estão lá, temos um representante aqui de cada uma dessas linhas, de transformação digital, uso do hidrogênio, armazenamento de energia. Então, hoje a gente já vê as empresas brasileiras, né, as startups, elas se relacionando com as grandes corporações nessas linhas temáticas prioritárias, que não necessariamente estão ligadas diretamente à aplicação da exploração e produção de petróleo e gás, né? Não necessariamente, estão também, mas não necessariamente. Então, é nesse contexto que as 3 empresas estão destacadas no relatório anual 2023, publicado esse ano pela ANP, que o Rafael Moura trouxe mais cedo aqui no painel dele. Então, assim, estão com projetos relevantes, né, de sucesso, destacados no nosso relatório. E aí, para começar essa conversa, eu queria que justamente cada um pudesse ter um tempinho aí para explicar como que as tecnologias geradas por suas empresas estão revolucionando o setor de energia. Então, João Carneiro, se você puder começar contando a história da Hybrid AI como spin-off e como as tecnologias na transformação digital estão dando conta das demandas do mercado, por favor. Thiago, primeiro agradecer o convite para estar fazendo parte aqui do painel. Prazer estar com vocês dois aí, Igor e Vitor. Parabéns pela ANP, pelo excelente conteúdo aí do evento. Parabéns pelo lançamento do Nave. Acho que é uma iniciativa muito bem-vinda, né? Começar dizendo assim, startup gosta de desafio, né? O setor de energia está cheio de desafios para a gente resolver, né? Falando de contexto de transição energética, né?
várias fontes de energia vão ter que conviver por muito tempo. O setor de petróleo vai ser um setor importante ainda por muitas décadas, né? Mas a gente está vivendo aí net zero emissions, né, como estratégia das empresas, né? E a gente sabe que isso só vai ser possível com grandes inovações tecnológicas, né? Então, as nossas empresas, aí, as nossas startups, com certeza vão ajudar nesse sentido, né? Trazendo mais agilidade do que tipicamente as grandes corporações têm, né? Então, as inovações vindo de forma mais rápida, né? Então, de uma maneira geral, a gente vai ver, eu acho que uma presença maior das startups aí no setor de energia, né? Porque é um terreno muito fértil, a gente tem muito desafio para resolver, né? Do ponto de vista da transformação digital, né? Então, falando um pouquinho da Hybrid AI, né? A gente, assim, razão de ser nossa, né? Eu fundei a empresa em 2021 e a ideia é desenvolver soluções digitais, né? Para a indústria de energia, trazer mais eficiência, né? Mais segurança, né? E reduzir as emissões de carbono. Essas condições de contorno vão estar presentes praticamente em todos os projetos aí da indústria, né? Então, a gente veio atender a chamadas de inovação aberta, né, da Petrobras, né, principalmente, né? Então, isso foi um driver importante, né, para a gente decidir criar a empresa, né, e atender as demandas da Petrobras, né? A gente sabe que outras empresas aí também têm programas de inovação aberta, né? Então, isso eu entendo que vai continuar a ser um driver importante para ver outras empresas, outras startups trabalhando no setor de energia, né? Eu vou abrir aí para o Igor e para o Vitor contarem um pouquinho da história deles, né? Beleza. Bom, boa tarde. Boa tarde todo mundo. Thiago. Boa tarde. Vitor, João. Obrigado aí pelo convite, oportunidade. Parabéns pelo evento aí, já comentado. Do nosso ponto de vista, né, como que a gente trabalha, né, e interage aí com os desafios de energia, né? A gente trabalha na essência, a Protein Dynamics, com o desenvolvimento de tecnologias de produção e aplicação de hidrogênio, né? Então, tanto o desenvolvimento dos hardwares, como confeccionar esse produto, como modularizar isso, né, o próprio ativo aí que vai produzir hidrogênio, com o estudo de aplicação disso, né? E olhando para o setor de óleo e gás, né, essa oportunidade que a gente teve aí via a ANP em parceria com a Shell, né, um projeto que a gente está desenvolvendo. A gente está desenvolvendo tanto um produto quanto a aplicação do uso de hidrogênio para descarbonizar operações existentes, né? Então, existem alguns desafios aí muito complexos, né? Como que você descarboniza uma operação que é movida por motogeradores a diesel, que são um combustível muito confiável, né? Uns ativos que vão durar por mais 50, 60 anos. Você não consegue simplesmente trocar isso e eletrificar isso, né? Então, em cima desse tipo de desafio que a gente atua com tecnologias de hidrogênio. A gente fala hidrogênio, transição energética, só que isso aí não vai acontecer do dia para a noite. Então, nessa trajetória, a gente atua introduzindo tecnologias de hidrogênio no processo. Mais especificamente, esse projeto é um estudo, né, o desenvolvimento do produto e um estudo da aplicação do hidrogênio como um aditivo para otimizar a queima do diesel. Então, o motor diesel, em algumas condições, ele não é eficiente, ele emite poluente e consome muito diesel. Então, introduzindo pequenas quantidades de hidrogênio, né, nesse processo de combustão, a gente consegue reduzir aí até 10% em alguns casos o consumo e a emissão, aí preservando os ativos e descarbonizando a operação. Então, neste projeto específico, né, a gente trabalha num espectro maior de hidrogênio e nesse projeto a gente está fazendo um estudo de aplicação para motores diesel de grande porte. Basicamente descarbonizando operações existentes, né, sem alto capex, né, sem ter muito investimento, sem mudar muita infra, né, de uma maneira simplificada, é uma maneira de introduzir energias renováveis a operações existentes. Beleza? Bom, primeiramente agradecer a ANP pelo convite aqui, faço da palavra dos colegas aqui as minhas palavras também. E certamente é um prazer muito grande estar aqui contando um pouquinho do que a gente tem feito com a Voltspili. A Voltspili é uma empresa que está posicionada na vertical de armazenamento de energia, né? E quando a gente fala de armazenamento de energia, tem aqui uma interseção de várias cadeias, né? Aqui dentro
desse projeto que nós estamos desenvolvendo, é um projeto em conjunto com a Petrogal. Esse projeto é um projeto para o desenvolvimento de um protótipo de uma bateria que é um pouco diferente das baterias convencionais. É uma bateria chamada de bateria de estado sólido. Essa bateria, diferente das baterias tradicionais, que são baterias perigosas, poluentes e principalmente para o setor de óleo e gás, baterias pouco confiáveis, as baterias de estado sólido são baterias que entregam justamente o oposto. São baterias que são mais seguras, baterias mais confiáveis e são baterias também que entregam aí uma sustentabilidade muito maior para a operação, desde o ponto de vista da sua produção, quanto também do seu ciclo de vida. E quando a gente fala de desenvolvimento de baterias, nós estamos falando de unir, como eu disse, várias cadeias. Estamos falando de unir a cadeia, como a gente já ouviu aqui ontem, hoje, da cadeia de energia elétrica. A gente está falando também de integrar a cadeia de mineração. Então tem aqui muitos desafios que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje nesse nosso painel, de como a gente pode, de fato, tirar as barreiras, tirar as amarras que tem nesse processo de relacionamento da startup com grandes empresas. E aqui um exemplo claro que a ANP tem trazido é o NAVE, né, que eu acho que vai ser um grande divisor de águas aí e abrir portas para as startups poderem, de fato, resolver problemas com mais agilidade e entregar valor para o mercado de uma forma bem rápida. Legal, bom ouvir vocês falando bem do NAVE já e interessados. A gente fica muito contente. Ele foi construído já ouvindo, né, os empreendedores também. Mas a gente chegou a um ponto de que a gente está sentindo aqui durante o evento esse interesse ativo de vocês, né? Isso é muito legal. Queria voltar a um aspecto aqui, iniciar falando dos desafios, né, das startups, a gente começar a bater esse papo. A gente teve aqui agora no painel anterior, por exemplo, o Senai dando exemplos de como levar a tecnologia com alta complexidade, como é o caso de vocês, para o mercado, né? Então, descobrindo os fornecedores. Então, assim, no processo de desenvolvimento da tecnologia, já pensar em quem vai ser o fornecedor, dado que ela é uma ICT, né, o Senai. Então, assim como a Fraunhofer colocou alguns modelos aqui também interessantes. E, assim como a Hybrid AI é uma spin-off, mas também a Protium faz esse projeto, entendo, com o ICT, o UFMG, por exemplo, usando a infraestrutura da UFMG. A VoltP faz em conjunto com o Senai também alguma parte do projeto. Queria que vocês pudessem trazer essa visão da importância de uma empresa nascente, de uma startup com uma ICT, muito nesse âmbito da infraestrutura, mas em outros casos que vocês entendam relevante ser comum. Porque eu lembro de ter participado do Energy Summit recentemente e um dos masterclass lá do pessoal do MIT comentando foi justamente esse processo da criação do empreendedor criar sua empresa, e quando ele é derivado da academia, de uma ICT, desse corte do cordão umbilical, né? Daí ele se vê, bom, eu estava lá incubado, eu estava cheio da infraestrutura e agora, no dia seguinte, agora tem que assinar um contrato, e isso demora, Então, queria que você trouxessem tanto os potenciais dessa parceria, quanto os desafios de realizá-las. Então, João, se você puder comentar um pouquinho, começar. Vamos lá. Esse é um tema importantíssimo, né? A gente, sendo uma empresa de software, né? Não é que a gente não tenha problema de hardware, né? Mas tem, né? Porque a gente precisa treinar os modelos de inteligência artificial em algum lugar, né? Então precisa de GPU, né? Precisa de poder computacional, né? E você tem a infraestrutura construída, né? Muito em função também dos investimentos de P&D, infraestrutura de data center, né? Supercomputadores. Então parcerias como essa naturalmente são muito interessantes para a startup, né? Do ponto de vista de cortar o cordão umbilical, né? Esse é um ponto super importante. Do ponto de vista do empreendedor que nasce do ambiente de P&D, né? É muito comum a gente focar muito no produto, né? E na excelência técnica do produto, né? E a vida do empreendedor depois do P&D
é onde normalmente a startup encontra os maiores desafios estruturais, né? Você precisa pensar em como distribuir o seu produto, né? Canais de vendas, né? Muitas startups, não as nossas, né? Acabam morrendo nesse momento, né? Então, cortar o cordão umbilical é uma coisa que precisa ser muito bem pensada, estruturada, né? À medida do possível, manter parcerias com o ICT é muito interessante, porque oxigena o sistema, né? Você sempre vai ter demandas de P&D, né? Mesmo que a sua startup cresça, é uma relação muito boa e frutífera, né? Em vários aspectos, né? Então, pensar em modelos de negócio, né? Pensar em qual o momento que eu vou partir para abrir, né, para investimentos externos, né, para te ajudar nessa caminhada pós-P&D. Né, tudo isso precisa ser muito bem pensado. Né? Passar aí para eles, com certeza tem uma experiência talvez um pouquinho diferente da minha, né, com a parte do hardware, que essa é importante. Valeu. Tá escutando bem? Beleza. Bom, um pouquinho diferente, né, do software. A Protion ela é uma hard tech, né, deep tech. Então, assim, é uma jornada, assim como nosso colega aqui também, né, é um pouco diferente a trajetória, né, não tanto, mas um pouco mais intensa dessa parte aí de necessidade de conexões, ICTs, parcerias, né. Então, desde que a gente tem 9, 10 anos de desenvolvimento, basicamente, que a gente desenvolve esse tipo de tecnologia, e desde a fundação a gente sempre buscou, por necessidade também, né, trabalhar muito conexões e parcerias, né? Então, desde uma parceria com o Senai para prototipagem, editais de inovação aberta para ter uma demanda e ter um recurso para prototipar, serviço de apoio laboratorial. Então, tudo que a gente faz, como é uma coisa física, né? Então, você não faz uma iteração em 2, 3 dias, você está com aquilo pronto, né? E você também não consegue testar isso rodando numa máquina. Então, muitas das coisas você vai precisar. Tem material, tem componentes, tem teste físico, laboratórios. Na maioria das vezes, os laboratórios são muito, muito caros, né? A infraestrutura para isso, né? Um maquinário para fazer teste, um cromatógrafo custa R$1 milhão e poucos novo. Então, tudo vai muito recurso. Então, a gente adotou uma estratégia, né? E para a gente foi essencial esse tipo de conexão. Então, a gente passou por Sebrae, Senai, Inovativa, todos os programas aí para dar recurso, contato, apoio, subsídio, fomento de recurso. Para a gente foi só por causa disso, né? A gente conseguiu avançar e continua avançando, né? Agora, numa fase mais evoluída, onde a gente está com projetos de maior porte, né, parceria com a ANP, Shell, Aligás também, para conseguir fazer projetos aí de alta qualidade, a gente também precisa de mais infra. Então, o laboratório de motores, que nem comentado, o FMG, PUC Minas, o FRJ para simulação computacional. Então, toda essa estrutura de CT e universidade nos ajuda muito, né? Seja pelo apoio à pesquisa e ao desenvolvimento ou pela infraestrutura existente, né? Então, assim, para a gente foi essencial, né, como uma maneira de alavancar recursos, diminuir custo ou até ter suporte, né, ter uma visão externa de outros especialistas no desenvolvimento do projeto. Então, assim, graças a isso que a gente continua aí e vai continuar, né. Agora, sobre cortar o cordão umbilical, né, aí já é outro problema, é outro lado do ecossistema que eu acredito que ajuda, né. Aí são programas de inovação aberta, né, que mesclam as ICTs, universidades, outras iniciativas com grandes empresas, mas também, né, não só para a hardtech, mas para todas as startups. Eu acho que numa mudança, né, quando a gente fala no desenvolvimento de um produto, né, de uma solução que vai numa faixa de TRL de 1 até 9, quando você chega no 5, 6, você tem que colocar no mercado, tem que testar isso aqui, às vezes não é sempre que as empresas, né, muitas vezes empresas mais estruturadas, elas têm essa ou agilidade, ou apetite ao risco, ou querem testar. Então, aí o ecossistema de inovação, onde cria mecanismos para isso, né, uma inovação aberta, um programa nave, outro tipo de coisa, que alavanque, né, possibilite, ou no mínimo faça a conexão, ou apoie, né, com recursos e facilitando a demanda com a oferta, né. E sobre isso também, né, acho que é uma dica sobre desenvolvimento, né, para se tem aí empreendedores na plateia também, é tentar desenvolver voltado para uma demanda, né. Então, já teve alguns desenvolvimentos que a gente fez por achar que fazer bem feito uma coisa que não precisava ser feita, né. Então, a partir de uma demanda que é a conexão, né, e o network, o ecossistema de inovação pode trazer, né, já tem uma demanda existente, né. Então, desenvolver para isso seria também a melhor saída. Beleza?
No nosso caso, a jornada ela se assemelha muito com o que vocês colocaram, né? No caso da Voltpili especificamente, quando a gente olha para essa problemática da bateria, estamos falando de um assunto multidisciplinar, né? Então, dentro de casa, nós temos algumas dessas especialidades, né? A gente está falando de um assunto multidisciplinar que envolve eletroquímica, envolve mecânica de precisão, eletrônica, software. Então, são vários conhecimentos que precisam estar agregados ali no único lugar. E quando a gente fala de uma startup, nem sempre esse conhecimento está ali disponível, né? Por mais que tenha um apetite pela startup de fazer as coisas rápidas, de correr atrás, de aprender, de fazer de forma não convencional na solução dos problemas, a gente ter essa abertura com as ICTs é algo muito benéfico para acessar esse conhecimento especializado. E no nosso caso, são 2 ICTs envolvidas no projeto, são 2 unidades do Senai. Uma é o Instituto Senai de Eletroquímica, em Curitiba, e a outra é o Instituto Senai de Tecnologia de Inovação e Comunicação, em Londrina, que trazem justamente essa complementariedade do conhecimento que a gente tem dentro de casa. Então, é muito bacana ter esse acesso ao conhecimento e ter um programa, né, uma regulação ali que nos dá essa flexibilidade de buscar esse tipo de parceiro, justamente para poder resolver problemas que talvez desenvolver dentro de casa fosse um pouco mais demorado ou então tivesse um risco um pouco maior, até pensando do outro lado na operadora, né, que é uma forma da gente minimizar o risco, trazendo um parceiro ali que já é referência naquele assunto. E, de outro lado, para a startup também é muito interessante que a gente acaba economizando tempo, economizando recurso financeiro ali de fazer um investimento numa tecnologia ou num método que talvez vai ser inviabilizado lá na frente, vai se mostrar inviável para dar sequência. E faz parte do processo de desenvolvimento. Mas para uma ICT, esse resultado também ele é muito benéfico. Por mais que seja encontrada uma rota que ela se mostrou que não é uma rota de sucesso para o projeto, dentro da ICT ela pode ser muito melhor aproveitada do que dentro da startup. A ICT tem ali diversos parceiros que podem acabar utilizando esses conhecimentos que foram gerados para poder alavancar outros projetos. Então, para a gente é sempre uma satisfação muito grande ter acesso e nos relacionarmos com as ICTs nesse sentido, né? De entendendo que o propósito ali da startup é muito de um lado olhar para o mercado e, como os colegas aqui colocaram, propor soluções que de fato resolvam o problema tanto do lado do cliente, no caso aqui a operadora, né, mas também que façam sentido para a startup, né, que a gente não esteja desenvolvendo algo ali apenas para acessar um recurso que lá na frente isso não vai virar negócio, né? E de outro lado, quando a gente olha para a ICT, é muito benéfico também porque tem um momento, né, que eu acho que a gente ouviu muito aqui nesse palco, né, tanto ontem quanto hoje, que é da gente o tempo todo, como startup, como esse agente de transformação, provocar o operador, provocar a agência reguladora, provocar as ICTs, para que a gente tenha ambientes ali que sejam mais flexíveis, que sejam ambientes ali mais propícios para a gente fazer essa inovação surgir, né? Para de fato a gente resolver um problema do mercado de uma forma que num ambiente tradicional isso às vezes demora muito tempo ou até mesmo essa solução nem apareça. Então é algo aí que a gente vem trabalhando, né? E o nosso grande desafio tem sido justamente olhando para o negócio bateria e falando de bateria de estado sólido, que é algo que a gente está falando de comercializar de fato essa tecnologia daqui a 5 anos. O que a gente pode fazer agora, que são tecnologias periféricas a essa solução principal, que a gente consegue já gerar caixa num curto período de tempo. Então tem sido a nossa jornada de tentar, de fato, aproveitar esses recursos com toda essa rede de contatos para a gente poder cortar esse cordão umbilical aí o quanto antes. Perfeito, muito legal ver a estratégia diferente de vocês e os momentos diferentes, né? Sobre essa necessidade que vocês veem de eu posso trabalhar com PDI, eu preciso disso, isso é relevante para mim, mas eu preciso gerar nota fiscal, porque isso é que vai me dar sustentabilidade como negócio, né? E
eu imagino que essa jornada não seja diferente, né? Às vezes a gente ouve de alguns empreendedores falar, pô, a gente às vezes nada e morre na praia. Né? A gente está ali fazendo o PDI e morre. Então o João falou, né? Alguns morrem mesmo, né? Não caso vocês três, né? mas acontece. Eu acho que o Nave traz isso também de interessante, dessa possibilidade de realizar o negócio, né? Porque ali já tem não é um programa isolado de inovação de uma única empresa, mas sim você já montar na vitrine de um conjunto de empresas. E algo legal que a Shell trouxe no painel aqui foi uma questão de como levar essa tecnologia também para outros setores, né? Então, o que você está desenvolvendo aqui não necessariamente precisa ficar nesse setor com as petrolíferas e pode trazer isso. Então, queria também explorar um pouquinho desse modelo estratégico de vocês, do que vocês estão pensando como negócio em cada vertente, né, de transformação digital, uso de hidrogênio e armazenamento de energia. Quando vocês falam dessa proximidade com o setor de energia, o acesso à cláusula de PDI da ANP que vocês já estão conseguindo, mas o que vocês estão de parceria com outros segmentos que a tecnologia de vocês é aplicável e que num programa Nave a gente também pode trazer como observadores, né? A gente teve aqui um Mining Hub, por exemplo, falando também dessa necessidade, dessa aproximação que o setor de mineração pode ter com óleo e gás e na transição energética principalmente. Então, se vocês puderem explorar no negócio de vocês as tecnologias, o que vocês estão buscando em outros segmentos, para além da cláusula de PDI, aí legal. E a importância da cláusula de PDI para vocês também. Vou começar pela segunda pergunta, né, a importância da cláusula de PDI. Eu acho que ela é muito importante em várias dimensões, né? Você tem uma dimensão que é a dimensão das pessoas, né? Então, a matéria-prima das empresas são as pessoas, né? E a cláusula PDI, ela permite um treinamento das pessoas, né? Então, muitos dos profissionais que a gente contrata, né, eles trabalharam, né, em projetos de PDI e trabalharam com alta performance, né, novas tecnologias, né? Então, são profissionais que certamente vão muito as operações das empresas, né? Então, essa dimensão dos recursos humanos é muito importante da cláusula de PDI, né? A outra dimensão que é muito importante, né, e sobretudo para as startups no mais early stage, né, a cláusula de PDI ela permite que você construa a base de PI das empresas, né? Então, isso vai te dar naturalmente uma competitividade maior, né, no mercado no futuro, né? São empresas com tecnologia de ponta no seu núcleo, né, e que construíram ou alavancaram, né, a base de PI, muitas vezes via projetos com recursos da cláusula, né? Então, você vê assim, isso é muito importante, né? Do ponto de vista da transferência de tecnologia, né, entre diferentes áreas, né, como eu falei, né, assim, a gente acompanha os clientes, né, acompanha o setor, né, naturalmente somos market driven, né. Inteligência artificial é uma coisa muito transversal, né. Então a gente tem algumas tecnologias aí por exemplo, manutenção preditiva, né, que a gente desenvolveu para o óleo e gás, né, para fazer manutenção preditiva de equipamentos em plataforma, e a gente conversa basicamente com quase todos os setores, né? Você pega eólicas, né, precisam de manutenção preditiva, né, mineração, tudo que é equipamento, manutenção preditiva com uso de IA é algo que é muito transversal e tem tido uma procura muito grande, né? Uma outra área que a gente vê, né, é a área de CCUS, né? A gente vai basicamente precisar construir uma indústria enorme de CCUS, né? Isso vai acontecer, e muitas das tecnologias que surgiram no óleo e gás vão ser adaptadas para o CCUS, né? As empresas de petróleo vão estar envolvidas nisso em larga escala, né? Então a gente trabalha muito na área de escoamento da produção de petróleo, né? A gente já tá transformando as nossas tecnologias para ser capaz de auxiliar as empresas na parte de escoamento do CO2, né? Então isso é uma transferência de tecnologia que a gente está fazendo também.
Beleza. Bom, a importância da cláusula de P&D é a pergunta 2. E a primeira, você pode repetir? Em relação a passar sua tecnologia para outros setores, não necessariamente de óleo e gás, como descarbonização das operações que você comentou, que tem realizado, como é o seu relacionamento e sua busca em relação a outros setores. Beleza. Começando pela segunda também, bom, para a gente da Protion foi assim, muito importante, né, pelos mesmos pontos, mais alguns, né, oportunidade de recursos humanos, né, a gente conseguiu montar uma equipe de desenvolvimento aí muito competente, trazer profissionais bem capacitados aí do mercado para trabalhar com a gente, para desenvolver. Então a gente conseguiu estruturar, né, a nossa equipe de desenvolvimento aí em outro patamar. Também via esse projeto, né, a gente acabou desenvolvendo um relacionamento com várias instituições que eu comentei anteriormente, né, contratando serviços de universidades, né, IPT, UFSC, Federal de Minas, PUC de Minas, e desenvolvendo relacionamento, e não só contratando serviço, mas pesquisando em conjunto, né. Então a gente sempre busca também retribuir a academia, né, de alguma forma, né, contrata o serviço, mas pesquisa junto, deixa informação, divide o conhecimento de alguma forma. Bom, acabou viabilizando boa parte da nossa estrutura, né? Vamos falar assim, chama isso de um P&D estruturante, né? Então a gente acabou conseguindo, né, adquirir muito conhecimento com isso, né? Formar uma equipe, formar uma cadeia de relacionamento aí de desenvolvimento, né, com universidades e CTs. Assim, para a gente foi crucial para subir um degrau aí no desenvolvimento da empresa, né? Outro ponto, né, sobre transferência de tecnologia e outros usos. Isso aqui fica pior, né? Aqui fica ecoando. Bom, primeiro sobre a transferência de tecnologia e aplicação é uma grande dificuldade, né? Para a Hardtech ou para quem está cruzando uma faixa de TRL, eu acredito que o programa NAVE vai ajudar muito, né? Muita gente quer usar a tecnologia, quer os benefícios, mas não quer arriscar. Então, assim, quer tudo e não contribui, assim, né? Então, eu quero fazer um teste, mas eu quero um teste de graça. E a gente tem que ter todo esse recurso, todo esse dispêndio e tal. E se der certo, não é garantia que vai ter rollout ainda. Então, assim, esse tipo de mecanismo aí é crucial, né? Eu falo para todo mundo que inova, e Hardtech também, né? Com o investimento de um hardware, às vezes a gente está falando de algumas casas aí de valor para testar, para aplicar lá, mesmo dando resultado, né? Se não tiver um gatilho, não tiver uma garantia de rollout, é muito, de certa forma, perda de tempo, né? Então isso aí ajuda muito para a gente. E transferência tecnológica, a gente vem, como a gente fez esse projeto aí, de grandes motores, né? O óleo e gás é uma das aplicações de grandes motores, né? Mas tem outras aplicações, né? Motor de locomotiva, né? Aplicação ferroviária, mining, autogeração estacionária, usinas termoelétricas. Então, também isso aí abriu não só para o uso de tecnologia em outras aplicações, mas também trouxe a todas as demandas, né? Como que a gente monitora, como que a gente produz, como a gente faz uma manutenção preventiva, como a gente trabalha com esses dados. Então acabou trazendo para a gente, né, outras oportunidades de aplicação e outras necessidades de desenvolvimento que a gente vai seguir daqui para frente. O nosso caso, do ponto de vista de como o programa contribuiu na evolução, ele é um pouquinho diferente aqui do que vocês colocaram, né? Para nós tínhamos já um desenvolvimento muito conceitual do design dessa proposta de bateria que nós estamos levando para o mercado, e o programa ele veio muito como um viabilizador da gente validar esse conceito, né? Em que sentido? Né? De que grande parte do investimento ele na verdade foi para a ICT. E entendendo esse ponto que o Igor bem colocou aqui, tem uma necessidade muito grande de infraestrutura quando a gente fala de Hardtech, e a ICT, que é a ICT principal parceira, que é o Instituto Senai de Inovação e Eletroquímica em Curitiba, tem um laboratório fantástico, de algumas dezenas de milhões de reais, que para nós era algo inviável, assim, de fazer um investimento e de construir essa infraestrutura e para só depois a gente conseguir validar a tecnologia. Então a estratégia foi, de fato, fazer esse investimento junto com a ICT para a gente ter um fast track ali, validar rapidamente esse conceito tecnológico que nós estávamos propondo. Esse conceito foi validado. Hoje nós temos a primeira bateria de estado sólido bipolar já funcional da América Latina, que foi fruto do projeto. Então isso nos coloca
outro nível de maturidade tecnológica, que aí sim, aí nos próximos passos a gente começa a falar de montar a nossa própria infraestrutura, agora que o risco já está minimizado, que a tecnologia já foi comprovada que ela funciona, para aí sim a gente começar a colher frutos e montar essa infraestrutura, trazer equipe e a gente conseguir andar com esse passo que a startup consegue, com essa agilidade que a startup consegue entregar para o mercado. E quando a gente fala do ponto de vista de envolvimento de outras cadeias, no nosso caso aqui é um posicionamento muito estruturante, né? O negócio de baterias, ele não para de pé se a gente não olhar também, por exemplo, para a cadeia de mineração, né? Então, de nada adianta o Brasil ser uma grande potência de geração de energia renovável, mas se o armazenamento dessa energia a gente é totalmente dependente de países asiáticos, né, para poder do ponto de vista de materiais. E não faz o menor sentido, porque no final das contas o Brasil é um grande detentor de minerais ativos, minerais ali que podem ser usados para produzir materiais grau bateria, e no final das contas a gente está vendendo commodity e comprando a bateria pronta. Então é um trabalho inclusive muito bacana e nós temos aprendido muito com o Senai. Inclusive na semana que vem vai ser o lançamento de um projeto estruturante, que é uma planta piloto de baterias de lítio, que vai ser estabelecida em Curitiba. Esse projeto, inclusive, tem uma operadora como um dos grandes financiadores, que é a Petrobras, né? E esse projeto, a Voltspil, é uma das parceiras. Então, o nosso trabalho tem sido muito de atuar como um agente estruturante, de provocar outras cadeias produtivas, outras indústrias, para a gente, como uma startup, ajudar na aceleração desse desenvolvimento. Tanto do ponto de vista de materiais, que podem ser usados nas baterias atuais e nessas baterias do futuro, e também olhando para a aplicação, conversando com demandantes dessas baterias. Conversando ali, por exemplo, com a indústria de energia elétrica, conversando com operadores, com transmissoras, conversando com distribuidoras de energia que têm essa necessidade dessas baterias. A Ana Casaca, da Galp, comentou aqui ontem, né, de um piloto que a Galp tem em Portugal, de um Living Lab, que ela chamou, que é uma cidade que tem a sua geração distribuída e tem o seu armazenamento de energia também distribuído. Então, esse é um dos caminhos que nós estamos olhando justamente para poder tentar conectar esses vários atores desses mercados tão diferentes, né, e fazendo essa provocação da gente encontrar caminhos de acelerar essa proposta de solução para o mercado, para no final a gente pensar mais uma vez, né, na sobrevivência da empresa e o que a gente pode fazer agora para poder gerar nota fiscal e não ficar dependente, que muitas vezes, né, como o João colocou, empresas ficam com esse cordão umbilical ligado, acessando recursos de P&D, mas de fato, quando esse recurso acaba, e agora? O que eu vou fazer? A empresa precisa fechar, né? Então, não é o caso que a gente quer que aconteça e pela mentalidade aqui, não é o que vai acontecer aqui com a gente, né? Legal, muito legal ver esse pensamento de uma Deep Tech, né? De pensar ousado, mas com os pés no chão em como modelo de negócio, né? Entendendo o PDI, a cláusula PDI como um mitigador de risco para iniciar sua jornada, mas entendendo que precisa se posicionar estrategicamente para gerar nota fiscal. E aí, como a gente está falando, né, do NAVE, aqui mais destacadamente, como uma porta de entrada, uma oportunidade também, utilizando a cláusula de PDI para TRLs mais altos também. Queria que vocês pudessem contar, enquanto o NAVE não existia, como que foi a jornada de vocês para encontrar a petrolífera. Porque assim, também muitas vezes a gente vai nos eventos e tal, e sempre entendem também a ANP como é que eu faço para chegar no fulano. Então, se vocês pudessem compartilhar essas lições aprendidas de como se posicionaram para fechar um contrato de projeto com uma grande corporação como as petrolíferas, com a cláusula de PDI, acho que vai ser de grande valia aqui para os empreendedores que estão nos assistindo. Vou começar por aqui, já está aqui o microfone. O nosso contato, ele foi muito bacana, assim, ele veio através realmente desse ecossistema de inovação, né? O nosso contato inicial ele foi com a Betaí,
né? Estava até conversando com a Renata ontem, né? Foi fruto lá de um programa que a Betaí fez em 2021, junto com a Galp, né? Onde lançou o Galp Innovation Challenge, e a Voltpili participou desse programa lá atrás, em 22. Né? Foi numa Rio Oil and Gas, o lançamento desse programa da Galp, e a partir desse relacionamento, no final, nós tivemos acesso e desenvolvemos esse projeto que a gente aplicou em conjunto aqui dentro da cláusula. Né? Então, esse ambiente de inovação, essa diversidade, de trazer parceiros, né, esses atores do ecossistema de inovação aí é algo essencial para a gente poder alavancar e movimentar e atrair a atenção, né, das startups aí para entenderem que tem um caminho viável desse relacionamento com grandes empresas. Por mais que exista uma complexidade e muitas vezes um misticismo de que tem uma burocracia muito grande que a startup não consegue vencer, é importante a gente comunicar que tem um movimento do lado das grandes corporações também de simplificar esses processos, né? De que tem o interesse de ter essa receptividade, de pegar na mão e mostrar que esse caminho realmente existe e ele é viável, né? Então, acho que é algo muito bacana assim, saber que tem gente trabalhando de todos os lados, sabe, para poder fazer isso acontecer. Bom, da nossa parte, como a gente chegou com contato com a operadora, também foi via inovação, né, que nem do nosso colega. A época em 2021, 2022, a Ocean abriu um processo de inovação aberta, então tinha um desafio, né? Assim, como que eu descarbonizo, como eu reduzo o consumo e a emissão de uma drilling rig, né, de uma plataforma de perfuração de petróleo, como que eu vou fazer isso aí? Aí a gente tinha um produto para o setor rodoviário, falou assim, ó, a gente conectou com eles, falou, ó, não tenho para export de motor, a gente tem para motores menores, a gente já fez, daí esse resultado, aí falou, vamos juntos tentar fazer no motor grande. A gente fez uma prova de conceito daí, via inovação aberta, né, antes de chegar na ANP. Aí com esse resultado, então a gente só conseguiu também chegar numa operadora depois de já ter um resultado, né, ter um cheiro, já ter pô, já provei, deu certo. Se não tivesse resultado, eu falasse, ó, eu faço em caminhão, Shell, alguém, vamos fazer esse projeto grande para navio, eu acho que a gente não teria essa abertura, né? Então a gente fez um teste antes, né, na inovação aberta da Ocean, teve esse resultado, com o resultado a gente, né, expôs isso, daí começou a conversar e falou, ó, vamos fazer agora do jeito certo, né? A prova de conceito foi um jeito mais rápido, né, um fast track para a gente ter um resultado, né, validar se realmente funcionaria. Daí agora a gente começou o desenvolvimento do zero, né, via ANP, TRL de 1 até 7, prova de conceito, estrutural, fizemos tudo certinho. E realmente é um grande desafio você chegar e conseguir ir para o mercado, né? Então toda ajuda é bem-vinda. O nosso caso um pouquinho diferente, né? Foi um spin-off de um instituto de pesquisa, né? Então a gente já tinha muitos contatos dentro do mercado de óleo e gás, né? Mas é um fato, né, que quando começaram a surgir os programas de inovação aberta, né? O Vitor mencionou o Galp Innovation Challenge, nós também aplicamos e não ganhamos, né? Mas a gente aplicou, isso que é importante, né? Você está ligado em todos os programas de inovação aberta. Aí veio o Petrobras Conexões para a Inovação, que eu acho que foi um grande divisor de águas, né? Maneira da Petrobras se relacionar com o ecossistema de inovação. Nós tivemos a oportunidade de ganhar 2 vezes o Conexões para a Inovação, e isso foi realmente um marco muito importante na nossa trajetória, né? Esses programas, as empresas, elas normalmente caminham junto com a startup, né? Então, elas realmente são parceiras tecnológicas da startup. Então, sempre buscar projetos desse tipo, né? Que vai ter um especialista do lado da empresa, né? Vai ter alguém que está te puxando ali, né? Que está realmente sendo um cliente que demanda de você. Então, você vai precisar realmente entregar, né? Então, programas de inovação aberta são uma importante porta de entrada para as startups, né? E aí a gente agora já está no mercado, né, com outras soluções, aí uma atração de vendas diferente, né? Então a gente tem em paralelo, né, as iniciativas de P&D e as iniciativas de escalar as soluções, que aí é talvez uma outra conversa. Muito legal, pessoal, a história de vocês. E aí, assim, sobre essa questão da inovação aberta, né, da entrada, de importância de aplicar, de estar atento ao que está acontecendo e tal.
e da experiência de vocês de terem participado de um programa desses, nessa relação com a grande corporação e tal. Que lições aprendidas durante o relacionamento, seja em termos contratuais, seja em termos da operação, que vocês podiam dividir como ciladas, seja em termos de foco ou em termos de sucesso. Se vocês preferirem falar dos sucessos, fiquem à vontade para não se comprometerem, enfim. Fiquem à vontade, mas gostaria que vocês pudessem compartilhar lições aprendidas para que cada um aqui pudesse sair com uma bagagem maior e aproveitando da experiência de vocês terem passado por esses programas e tal. Os clientes estão todos aqui na audiência, né? Então a gente tem que... Não, vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, né, se você tem assim, uma MVP, né, uma boa ideia, né, e tem alguém disposto, né, a desenvolver isso com você, né, ótimo, maravilha. Né? Esses programas de inovação aberta são isso. Né? Agora, importante tomar um cuidado, né? A startup precisa ter foco. Né? Então, a gente precisa investir o nosso tempo, o tempo do nosso time, né? em iniciativas que vão ser uma dor de vários clientes. Né? Então, é importante a gente não focar em resolver problemas muito específicos de um cliente. Né? A gente pensar que vai escalar no futuro, né? Quando terminar o P&D, eu preciso vender isso para alguém. Então, nesse sentido, até eu vou fazer uma conexão com o Nave, né? Que a gente já coloca ali a iniciativa de inovação aberta multicliente, né? Que eu acho que é uma inovação interessante. Né? Então, uma boa lição é assim, resolver problemas que vão ter mercado, né, para escalar no futuro. Né? Um segundo ponto, né, é focar nos potenciais clientes que vão ser realmente seus parceiros tecnológicos. Né? São clientes que vão estar caminhando junto com você e vão permitir que você eleve o TRL da tecnologia a níveis bem elevados. Né? Então, são clientes que vão abrir as portas para botar os usuários deles para testar o nosso software, né? Vão abrir os ativos para a gente implantar o software e testar. Né? Nesse momento, você começa a quebrar ali a barreira do P&D para comercialização. Né? Então, esses clientes são os melhores parceiros tecnológicos que você pode ter. Né? E aí, por último, né, eu ia dizer que sempre pensa assim no futuro, né? Aquele cliente que tem um potencial, né, de evoluir a relação de P&D para uma relação de cliente-fornecedor. Né? Isso você já começa a pensar desde o momento que você está negociando um contrato com o cliente. Né? Você tem que ver, né, obviamente, tudo que você vai entregar dentro do projeto. Né? A API é sempre uma negociação importante, né? Depende do que cada um está trazendo para o projeto, mas a comercialização futura é tão importante quanto. Então, nunca esquecer da comercialização futura da tecnologia. Né? Você tem que levar isso para o mercado, isso tem que ser possível, e pensar que aquele teu cliente ali do projeto de P&D, ele vai ser provavelmente o primeiro cliente do fornecimento futuro. Né? Então, essas são as lições assim, que a gente tem aí para falar. Bom, primeiro... Alô? Tá saindo? Bom. Primeiro que eu acho que é uma relação muito benéfica, né? Você fazer esse tipo de parceria, porque muitas vezes a startup ela é muito especializada na sua própria tecnologia, mas tem uma visão limitada para vários outros aspectos, né? Então, acho que fazer parceria com grandes empresas aí é muito benéfico, desde que você consiga definir muito bem as responsabilidades, né? Vamos otimizar o que cada um tem de bom, né? Então, assim, o desenvolvimento aqui é de um jeito startup, vai dar mais flexibilidade. Outro ponto do desenvolvimento é com a empresa grande, que ela tem muito mais experiência na parte prática, muito mais experiência na parte de segurança, compliance. Então, separa muito bem as funções, acho que é um ponto aí de aprendizado, né? Não querer misturar escopo. Então, trazer gente que está acostumada a operar para ajudar a desenvolver pode acabar engessando, ou uma pessoa que é muito a desenvolver para
para trabalhar com rigor de segurança não vai ser muito efetivo. Acho que um bom ponto então é esse, né? Separar muito bem os escopos para otimizar o uso dos recursos, né? Ter muita clareza sobre isso. E sobre a propriedade intelectual, é um tema muito delicado também, né? Quando entra nisso, né? E normalmente a startup tem um desbalanceamento aí nessa parte da negociação, né? Quando ela, a depender aí dos contratos, né? Mas é um ponto também de ter muita abertura, muita clareza, pensar muito no futuro aí de longo prazo, e procurar um ganha-ganha, né? Então acho que para nós aí o segredo seria otimizar os recursos da melhor maneira possível, para cada um fazer o que sabe melhor, né? E muito cuidado, muita clareza com as intenções, né, com a propriedade intelectual, né? Que é o ativo mais precioso aí de uma startup no seu começo de jornada, né? Fora as pessoas, é claro, né? Para encerrar aqui nesse ponto, né, acho que é muito do que vocês acabaram de dizer, né? Assim, e para nós, acho que gostaria de trazer 3 pontos também. Assim, um deles é a adaptação, flexibilidade. Assim, é muito importante do lado da operadora e do lado da startup também se adaptar. Assim, são universos completamente diferentes, né? E todo mundo precisa em algum momento ceder um pouco, né, e ser flexível para poder construir essa relação aí da melhor forma, né? Então acho que um ponto essencial é essa flexibilidade aí de todos os envolvidos, né? E outro ponto é a gente ter uma proposta de valor clara, assim, que tenha alinhamento estratégico, né? Então tanto para a startup, né, ter uma proposta de valor clara, e aí mais uma vez, né, pensando ali o que eu vou fazer depois desse projeto de P&D aqui, como eu consigo levar isso de fato para o mercado, né? E para a operadora também, né, ter esse alinhamento estratégico ali de estar buscando projetos que de fato vão gerar valor para ela ali, não apenas cumprindo uma necessidade regulatória ali de investimento, né? E por fim ali, acho que esse ponto que vocês colocaram aí é essencial, né? Propriedade intelectual. Sabe, propriedade intelectual para a startup ali, muitas vezes, é tudo que ela tem, né? E principalmente em early stage, né? A propriedade intelectual é o grande ativo da startup. Então, acho que o alinhamento também da propriedade intelectual e de uma estratégia de longo prazo, tanto do ponto de vista da startup quanto da operadora, é essencial, né? Não adianta, de um lado da equação, né, a força maior ali querer levar parte grande da propriedade intelectual, sendo que isso no final pode acabar matando, suprimindo ali as chances de sucesso da startup. Então acho que esse pensamento de longo prazo nessa negociação da propriedade intelectual é um ponto também ali que fica como uma grande lição aprendida, sabe, desse relacionamento, né, de ter essa flexibilidade, de discutir abertamente, de colocar esses termos na mesa, né? Eu acho que é um ponto fundamental aí para qualquer negociação desse ponto, né, de grandes empresas com startup, seja lá qual for o setor de atuação. Legal, pessoal, o tempo voa, faltam 6 minutos, e aí eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, escolham aí, pode ser para o órgão regulador, para os empreendedores, mas o que na vida de vocês como empreendedores, algo que pudesse ser mudado, que facilitaria muito a vida de vocês, ou algo que pudesse ser mantido, incentivado para a jornada, e principalmente pensando nessa ideia da comercialização, né? De chegar, de transformar de fato a tecnologia num produto, ou serviço, na nota fiscal. Assim, o que vocês como empreendedores gostariam de ter facilitado na vida de vocês, ou entendem que existe uma iniciativa que pode ser mantida, incentivada para a caminhada de vocês ser mais fácil? Bom, eu acho que a gente evoluiu muito, né, em termos de ambiente regulatório, né, se pegar aí últimos anos. O NAVE é uma evolução, não deixa de ser uma evolução muito interessante, né? Eu acho que o ecossistema de suporte às startups hoje em dia ele está muito mais funcional, né? A gente tem várias figuras aí que ajudam as startups, né? Você tem, e teve aqui nos painéis da ANP, né? Você tem os hubs de inovação, né? Você tem, até aqui do lado, né? Tem os parques tecnológicos, as incubadoras, se você é uma startup que está saindo da universidade.
Então, tudo isso eles fornecem ali condições iniciais, né, conexões, né, que vão ajudar a vida da startup, né? Isso foi uma evolução. Há alguns anos atrás isso não era tão maduro, né, como é hoje, né? Os programas de inovação aberta, eles são realmente uma maneira muito interessante das grandes empresas de se relacionarem com o ecossistema de startups, né? É claro que, né, sempre o diabo está nos detalhes, né? Então, os detalhes dos programas, eles naturalmente podem evoluir. A gente precisa focar mais, né, nas possibilidades de testar as tecnologias dentro do projeto em ambiente real, né? Isso para as startups tem um valor inestimável, né? Então, isso, se puder assim, deixar uma mensagem assim, para o NAVE, né, e para os programas de inovação aberta, assim, as startups precisam testar em ambiente real, né? Isso para elas é uma questão de vida ou morte, né? Então é ali que você, né, eleva o nível da tecnologia, né, um TRL mais alto possível e eventualmente um CRL. A gente não falou dessa sigla importante, né, maturidade comercial das tecnologias, né. Um outro ponto importante, né, que também foi uma evolução que a gente viu do Conexões para a Inovação, era que um dos critérios de avaliação, né, para a gente ganhar os projetos, né, era se a gente tinha um modelo de negócio, né? Nós estamos desenvolvendo uma tecnologia e a gente precisava mostrar qual vai ser o modelo de negócio. Como é que eu vou escalar isso depois do projeto? Isso era um critério importante de avaliação para a gente conseguir, né? Então, pensar no modelo de negócio, no momento que você está avaliando os projetos dentro do NAVE, isso é super importante, né? Então, você vai garantindo, né, um funil ali, né, vai garantindo que você não vai ficar só no P&D, né, ou vai diminuir os riscos aí de não ficar só no P&D. Então, por último, assim, para nós, né, founders, né, que a gente, né, obviamente tem os nossos riscos, né? A gente está fazendo isso porque a gente quer, mas a gente sabe que tem os riscos. Os recursos de P&D, eles são essenciais para ajudar a gente a diminuir os riscos, né? Isso é importante, né? Ele vai ajudar os founders a caminhar mais tempo, né, sem eventualmente bater na porta de um investidor e ter que abrir mão de equity da empresa, né? Então, os recursos de P&D, eles têm esse papel assim, de diminuir os riscos e a gente precisa, né, deixar isso muito claro para alguém que está pensando em montar uma startup, montar uma empresa. E o curso de P&D é muito bom, ele diminui os riscos, né? Não arrisquem, né? Montem aí as empresas, as startups, porque tem recurso na mesa, tem ambiente para a gente atrair mais empreendedorismo de dentro das ICTs, de dentro das universidades. Tem muito boas ideias, a gente colabora muito com as universidades, a gente vê assim, tem gente brilhantes lá. Você vê assim, então a gente precisa falar mais sobre isso, né? Às vezes né, pessoas têm medo, né? Pô, vou arriscar, não vou montar uma empresa porque isso é perigoso. O P&D, ele diminui os riscos, né? Você consegue caminhar mais tempo sem ter que bater a porta aí do investidor. Bom, você tentar ser o mais breve possível, mas eu concordo muito aí com o João. O ambiente já mudou muito aí de 5, 6 anos para trás, para cá. A gente está em outro universo, né, em relação à inovação, à oportunidade, ao preparo de toda a estrutura aí por volta aí fora as startups, né? Então o ecossistema, as empresas, a mentalidade das empresas para aceitar a inovação mudou demais, né? Eu acho que já está num caminho muito bom, né? Essa estrutura, essa possibilidade de fazer validação de uma maneira estruturada, metodologia ágil de validação, oportunidade de teste em operação real também é uma boa, né? Uma boa não, é essencial, né? Antes você não tinha essa abertura, né? Vamos testar aqui, mas a operação está fora do negócio, né? Hoje a inovação ela permeia todas as áreas e puxa a operação para testar, né? Então é legal, né? Acho que isso aí tem sido muito bom, né? Eu acho que, na minha opinião, para melhorar um pouquinho isso ainda, é conseguir atrelar um rollout nisso, né? Então fazer esse tipo de inovação aberta com alguns gatilhos ali ou métricas, como que é a sequência disso, né? Porque agora também tem várias inovações abertas que você faz um teste lá, mas tem startup que está especialista em fazer POC, né?
Então faz teste e vive de POC. Daí não consegue virar também para comercializar, né? Então talvez pensar um pouquinho mais na real necessidade ali, já deixar isso encadeado com uma continuidade de fornecimento, né? Uma relação fornecedor-cliente. E para quem quer empreender aí, recomendo muito, né? Tem que ter bastante energia aí, gostar bastante de desafio, mas é bem gratificante e precisa, né? Muito desafio bom aí para ser resolvido e, ao mesmo tempo, muita oportunidade. Estouramos 1 minuto aqui já, vou ser bem rápido, né? Mas a mensagem é que eu acho que tem uma oportunidade grande aqui, como já foi colocada, né? De níveis de maturidade diferentes, elas exigem tratamentos diferentes. Então, algo que a Embrapi faz muito bem, né? De colocar trilhas para níveis de maturidade diferentes. Então, eu tenho projetos com TRL mais baixo, eu tenho uma trilha, eu tenho uma série de recursos, eu tenho rúbricas específicas. Então, para TRLs mais altos, eu tenho também outros desafios com seus critérios. Então, talvez seja uma sugestão aí de que uma evolução possível, né, do NAVE ou um futuro programa, né, que possa ser seguida, né, olhando aí para grandes cases que a gente tem dentro do nosso próprio país. E olhando agora para as operadoras, né, vocês falaram muito ontem, né, de que as startups elas são sempre as mesmas, né? Então a Voltpil está aqui, né, uma startup nova, cheia de vontade aí de fazer projetos, né? Vai ser um prazer aí conversar com vocês, né? E também é um papel muito importante, né, tanto da ANP quanto das operadoras também, deixando a brincadeira de lado, né, da gente divulgar essas iniciativas, né? Então, tá presente em eventos como esse de inovação, tá presente em hubs, né, em ecossistemas de inovação, e aqui no Brasil a gente tem vários despontando das mais diversas especialidades. Então, não ficar focado apenas numa especificidade da indústria de óleo e gás, mas olhar realmente para essas transversais e essa conexão, que é algo muito rico desse evento, né? Você poder conversar com uma pessoa de um mercado completamente diferente que o seu e gerar oportunidades aí que podem gerar grandes frutos, né, dessas conexões. Então, acho que esse é o recado final aqui que eu gostaria de deixar, e mais uma vez agradecer aí pela oportunidade de estar aqui nesse painel com vocês. A ANP quem agradece vocês terem compartilhado a jornada de vocês, as lições aprendidas, os casos de sucesso e também que podem ser melhorados. Então, assim, pessoal, parabéns pela jornada de vocês, continuem. Eu espero que isso tenha servido de inspiração para outros empreendedores, seja que já estão aí na labuta ou aqueles que vão ser criados a partir de agora, e o NAVE é uma porta de entrada para isso, sem dúvida. Parabéns mais uma vez, obrigado. Vamos para o próximo painel, pessoal. Valeu.